nós vamos falar um pouco agora sobre a Trindade de Deus. Em Mateus 3, 16, 17 diz assim: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vejam, queridos irmãos, que nós temos aqui Jesus sendo batizado, o Espírito Santo vindo sobre ele, e Deus lá do céu dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós temos aí os três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existem algumas religiões que não acreditam na Trindade de Deus, pelo fato de não ter esse nome Trindade nas Escrituras. Mas a verdade é que, apesar do nome Trindade não estar na Bíblia, nós temos aqui os três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Algumas religiões dizem que Jesus ele não é Deus, que Jesus ele foi criado por Deus. Isso não é verdade. A Bíblia diz que todos os atributos que há em Deus, nós encontramos também em Jesus e nós encontramos também no Espírito Santo. Outras religiões dizem que o Espírito Santo não passa de uma força ativa. Mas não é isso que nós encontramos na Bíblia. Nós encontramos um Espírito Santo como uma pessoa, onde a Bíblia revela para nós que este Espírito, ele fala, esse Espírito ele tem sentimento, esse Espírito ele sente ciúme de nós. Então, o Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo ele faz parte da Trindade de Deus. E em Mateus 28, do versículo 19 ao 20, ainda fala sobre a existência da Trindade Santa. O texto nos diz assim: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então veja que neste sacramento do batismo, temos que batizar as pessoas não apenas em nome do Pai, não apenas em nome do Filho, Jesus, mas também em nome do Espírito Santo. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que tem que ser em nome dos três? Porque, na verdade, os três são um. Os três é Deus. Isso é meio complicado de nós entendermos, mas podemos entender isso mediante a nossa fé. Não dá para explicar essa divisão e esta união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas pela fé nós podemos entender sim. Vejamos em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 13, como o apóstolo Paulo ele encerra a sua carta. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Então nós temos aqui a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Nós chamamos isso de bênção apostólica. O apóstolo Paulo ele sempre encerrava as suas cartas com a bênção apostólica, com a graça do Senhor Jesus, com o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim: Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, o nosso Deus, ele é Pai, de acordo com essa passagem. Mas nós vamos ver uma passagem agora que fala de Jesus como Filho. Observe esta leitura. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, Jesus é o Filho. Mas o Jesus que é o Filho, ele também é Deus. Veja no versículo 1 desse mesmo capítulo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Agora vejam, e o Verbo era Deus. Estava no princípio com Deus, versículo 2. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Do Verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E o versículo 4 diz: A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, vejam, meus irmãos, que esse texto realmente prova que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E todas as coisas que foram criadas por intermédio dele. Então, assim como Deus é criador,
Jesus também é Criador. Na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Em João 15, 26, fala sobre Deus e o Espírito Santo. Nos diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E ainda falando sobre o Espírito Santo ser Deus, em Atos, no capítulo 5, nós encontramos aquela história de Ananias e Safira que mentiram com relação ao valor da sua oferta. Ananias, quando compareceu diante do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro disse para Ananias que ele mentiu ao Espírito Santo. Mas depois, quando a mulher de Ananias veio, o apóstolo Pedro disse que ela mentiu diante de Deus. Então veja que tanto a esposa de Ananias quanto o próprio Ananias, eles mentiram para Deus. Mas o apóstolo Pedro se referiu que um mentiu ao Espírito Santo e o apóstolo Pedro se referiu dizendo que o outro mentiu para Deus. Então, o Espírito Santo e Deus são a mesma pessoa. Então, nós temos aqui a Trindade Santa. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na Torre de Babel, quando os homens estavam construindo uma torre para chegar aos céus, Deus então disse: desçamos e confundamos a língua dos homens. Deus está falando no plural. A quem ele está se referindo? É claro que ele está se referindo aos outros dois, que também é Deus, ao Filho e ao Espírito Santo. Quando Deus ele estava lá no jardim do Éden, Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Também no plural, façamos o homem. Então, Deus está dizendo que havia mais alguém com ele, com o mesmo poder que o dele. Quem no universo tem o mesmo poder que Deus? Quem no universo é igual a Deus? O Filho e o Espírito Santo. Amém? Então, nós ficamos por aqui nessa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido alguma coisa através desse curso e espero você na nossa próxima aula.